Bom dia, eu sou Roberta, sou enfermeira de formação e quero chamar sua atenção para a saúde mental da nossa cidade. Você sabia que São Paulo tem 102 CAPs para uma cidade de 12 milhões de habitantes? Praticamente cada CAPS vai abrigar 120 mil pessoas. Como podemos dar saúde a tantas pessoas devido à demanda? A minha proposta é melhorar, otimizar, e para isso, São Paulo precisa investir na atenção primária. Precisa investir lá na sua casa, na sua residência, onde a saúde mental começa a se proliferar. Muitas pessoas que hoje são vítimas de doenças mentais e dessas 35% são depressão e ansiedade, começa dentro de casa, nos seus lares. Famílias destruídas, falha na educação, e infelizmente a promoção na saúde não está transformando essas vidas, pelo contrário, está migrando e inchando os serviços de saúde. Por isso, eu sou Roberta Oliveira, vereadora 30032. Olá, Suzana Queiroz aqui com você, eu sou psicanalista, estamos junto aqui com as candidatas a vereadoras do Partido Novo, falando um pouco, discorrendo sobre o tema desse mês, que é Setembro Amarelo, saúde mental. E saúde mental é um tema que interessa a todos nós, não é verdade, candidatas? Então, é importante que a gente traga esse tema aqui aberto, conversando, falando sobre as propostas, sobre a vivência, sobre a experiência de cada uma, para que o eleitor possa conhecer um pouco mais sobre a proposta de vocês. Me fala um pouco sobre os números, Roberta. Você que trabalha no setor da saúde, nós gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre os números. Mais uma vez, muito prazer. É um privilégio estar com vocês esta manhã, compartilhar ideias para uma São Paulo melhor. Eu sou enfermeira de formação, trabalhei no serviço público e também sou professora de enfermagem. Então, a gente percebe o quanto é dura a realidade da saúde em São Paulo. São Paulo tem mais ou menos 12 milhões de habitantes. Para cada 12 milhões de habitantes, nós temos só apenas 102 CAPs, ou seja, esses CAPs está para cada 120 mil pessoas. É impossível apenas uma unidade de saúde habitar, interagir com 120 mil pessoas em São Paulo. E a saúde mental está em crescimento, infelizmente. Nas UPAs, que era para ser números de UPA, são números hospitalares, nós percebemos internações dadas à saúde mental, e isso tem prejudicado, porque não há o CAP suficiente para absorver a contrarreferência desses pacientes. Então, isso me preocupa muito, e uma das minhas propostas é fortalecer justamente a atenção primária. Atenção primária, com as visitas domiciliares, com o apoio social, para que essas pessoas possam ser cuidadas lá nas suas casas, com a sua comunidade, e aqueles casos mais graves irem sim para os CAPs, mas uns CAPs fortalecidos com psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, porque hoje há falta de profissionais de saúde para trabalhar e nós queremos que essa realidade mude. Além do que, combater as drogas. Que a droga também faz parte da saúde mental, infelizmente, porque criar dependência química. E nós temos visto que o governo está, em vez de banir, está permitindo que as pessoas usem drogas, né? Haja visto que o próprio ministro do STF disse que por ele as drogas é como se fosse um cafezinho, né? E por ele poderia ser facilmente facilitada para todos, mas os leitos hospitalares que deveriam estar com pessoas doentes, enfermas, estão trazendo pessoas com problemas psiquiátricos graves e isso prejudica a saúde. Então vira uma bola de neve sem acaba fundo. tendo uma alta demanda, né? Já tem uma demanda grande e soma-se a uma outra demanda que poderia ser controlada, que poderia ser combatida. E pensando então nessa questão também da saúde mental em relação às crianças, em relação às escolas, a candidata Nilceia, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre a sua proposta, nessa visão mesmo da saúde mental nas escolas, na questão da educação, do aprendizado. O que você traz na sua proposta nesse tema, Nilceia? Bom, primeiramente é uma felicidade estar aqui com vocês, podendo conversar sobre esse assunto, né? E então, meu nome é Nilceia, eu sou geógrafa de formação e depois que eu me tornei mãe, eu resolvi fazer o Kid Coach,
e também facilitadora de conto-expressão, que é uma metodologia que utiliza contos, né, contos de fadas variados, e uma atividade expressiva ali, né, uma oficina aproveitando a história do conto. Com esse repertório, o que eu pretendo é trazer para as escolas esse tipo de ferramenta para que as crianças comecem a ter uma interação melhor, porque a gente vê muito a violência interna mesmo, né? O bullying, né? As ofensas, até a agressão física mesmo, e entre crianças e adolescentes, né? Um despreparo também, às vezes, de muitos professores, né? Que não têm uma formação nessa questão da educação emocional. Então, assim, trazer esse tipo de trabalho que é uma forma lúdica, que é uma forma que a criança vai se sentir, a criança e o adolescente, se sentir parte ali de uma atividade, e até os professores também, gestores. Então, assim, existem formas, né, de a gente envolver os grupos, todo mundo, todos os grupos que estão na escola. E a educação emocional, ela é assim, ela é a base para esse tipo de ferramenta, né? Vamos dizer assim. Então, a partir daí, porque a gente sabe que as famílias estão desestruturadas, existe um índice muito grande, né? Como ela já comentou, a ameaça das drogas também, que bate à porta da escola e muitas vezes entra, né, na escola com os adolescentes. Então, assim, se a gente conseguir criar uma estrutura mais resiliente dessas crianças, desses adolescentes, vai começar a ser uma certa proteção, né? Como se você aos poucos vai criando um escudo. Então, assim, esse é o meu principal objetivo, né? E uma das questões também é envolver mais aquela coisa como a gente era antigamente, a gente brincava mais, né, em contato com a natureza e tudo. Então, assim, isso algumas escolas poucas fazem, mas não é um projeto assim, né, amplo. Fica por questão ali de um professor ou uma diretora que resolve abrir ali. Então, se a gente conseguisse criar um projeto mais, né, para a cidade toda disso, eu estou muito entusiasmada assim com essa ideia, né? Muito interessante falar sobre essa interação entre saúde, educação, e lembrando também que a gente não pode deixar de olhar também para a família, né? Como foi dito aqui pela candidata, essa assistência de saúde à família, essa parceria da escola com a família. Então, eu gostaria de, nesse viés, ouvir um pouco sobre a candidata aqui, a Janiele, pegando esta soma entre educação, a base familiar, qual é a sua proposta, o que você quer comunicar para a gente aqui hoje, falando assim, sobre a saúde mental. A gente sabe que o ambiente familiar, ele influencia muito também o aprendizado, a conduta da criança. Fala um pouquinho para a gente. Olá, meu nome é Janiele Silva, eu sou candidata a vereadora, meu número é 30330. E assim, a minha proposta, a minha luta é para que as crianças sejam alfabetizadas na pré-escola. Mas isso também entra a parte mental, né? Porque se a criança não tem saúde mental, se ela não é avaliada, se ela não é acompanhada por um especialista, né? Um psicólogo, um psiquiatra, que acompanha essas famílias nos seus lares, no seu desenvolvimento, não tem como essas crianças saírem do lugar. Tem esse outro lado, tem as crianças realmente que precisam somente de aprendizado, de um conhecimento, e tem crianças que precisam de um cuidado a mais para poder ter esse aprendizado mais bem absorvido. Como minha mãe tem Alzheimer, e nosso Setembro Amarelo fala sobre saúde mental, a minha mãe, ela tem Alzheimer e ela tem 91 anos, então ela não lembra mais de ninguém, em termos de filho, de neto, de bisneto. E a gente vê que as crianças, né, nossos sobrinhos netos, eles sentem uma certa dificuldade com a minha mãe pelo fato dela não lembrar deles mais. E assim, eu creio que nós temos que cuidar agora, na primeira infância, para que quando nós tivermos, né, eu estou com 52, minha mãe com 91, quando nós tivermos na idade da minha mãe, no caso, a nossa saúde mental esteja em dia, esteja bem, esteja cuidada, para que a gente não adquira o Alzheimer, uma vez que o Alzheimer ele pode ser hereditário, mas ele também pode ser adquirido, né? Tem estudos que ele pode ser adquirido também, que tem exames que detectam o Alzheimer antes dele começar
a se desenvolver de forma mais dura. Então, eu chamo a atenção nesse mês para as famílias, os pais, os avós também, que dê uma olhada na alimentação, temperamento, forma de ser, tudo isso tem que ser bem avaliado. E o governo entrar também, né, com recursos para um cuidado e uma saúde mental mais equilibrada. É isso que eu tenho para falar. Eu agradeço a oportunidade assim, de estar aqui no podcast com minhas colegas, né, de bancada. Eu espero, lá na frente, nós todos sejamos eleitas. E com a Suzana, que é terapeuta, que está conduzindo também o nosso trabalho hoje. E é isso que eu tenho para alertar as famílias, né? Muito bom, Janiele. Pegando esse viés aqui, falando sobre a saúde primária, né, sobre a prevenção, como que nós vamos construir um futuro se nós não cuidarmos do presente? Então, eu gostaria que a candidata conosco aqui, a Roberta, falasse um pouquinho mais sobre esse mecanismo de maior cuidado nessa atenção primária, para que a gente possa, falando de saúde mental, ninguém adoece de hoje para amanhã, não é verdade, gente? Ninguém acorda doente, é uma somatização, seja do ambiente profissional, seja do próprio ambiente doméstico, ou até mesmo a pessoa que está trazendo ali uma comorbidade, muitas vezes ela nem sabe que ela tem um traço, que ela precisa se tratar, ela não foi avaliada. Então, dentro da área da saúde, o que você propõe nessa trajetória? Você que tem convivido e visto aí esse movimento no seu dia a dia, Roberto? É muito triste a gente avaliar a saúde mental aqui em São Paulo. A impressão que eu tenho como profissional de saúde é que não há nada que faça, não há políticas públicas específicas para a saúde mental. A gente percebe que pós-pandemia aumentou 35% dos casos de depressão e ansiedade. Mas, na verdade, esses números, se a gente for analisar duramente, é maior. São bem maiores. Por que eles são bem maiores? Porque não está só apenas inserido a pessoa ficar na sua casa, ficar interna, resoluta. Não. Isso está envolvido uma sociedade. Então, a saúde mental ela vai puxar um fio que vai tirar toda uma meada, né, um emaranhado de um novelo enorme, porque tem a ver com saúde, como você disse, que é uma somatização de problemas, tem a ver com educação e tem a ver com convívio familiar, que é algo tão atacado nos nossos dias. Estão querendo tirar a base da família e essa desestruturação familiar é que tem provocado essa questão da saúde mental. Então, uma das minhas propostas é fazer com que o caminho de volta. A família precisa voltar a ser estrutura. Há casos, há relatos da qual eu tratei como enfermeira, de ver o quanto que a família está desestruturada, está facelada, e as pessoas adoeceram por conta disso. E uma família doente é igual a uma sociedade doente. Uma sociedade doente é igual a uma cidade doente. Uma cidade doente não prospera, não enriquece, não traz emprego. A educação é muito importante, porque a educação faz parte, sim, desse voltar, né, para o princípio básico, que é o familiar. Então, a gente precisa trabalhar nesse modelo para a atenção primária. E a atenção primária é, sim, um braço que vai estender as mãos para essas pessoas. Visitas domiciliares, trazer as pessoas para terapias, né, você, psicanalista, sabe o quanto é importante, trazer para a educação. Essa proposta da Nilce é muito... foi maravilhosa, colocar a criança de volta com a natureza, jogos lúdicos, deixar a criança brincar, deixar a criança ser criança. Né? Isso, realmente, para não virar adultos problemáticos no futuro, adultos que vão se enfiar nas drogas, adultos que vão se enfiar no crime, por conta de uma atenção primária, uma atenção mental deficitária. Então, é essa a nossa proposta. E o interessante é que o que nós precisamos aqui somar, né, focando aqui na questão da saúde mental, olhando ela também no todo, né, em todo o viés, que saúde se promove, primeiro, com os seus direitos assistidos, saúde se promove com educação, saúde se promove com direito e acesso à saúde se promove com uma estrutura familiar a contento,
para que possa atender aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, né? Então, é um desafio muito grande nós falarmos sobre saúde mental, se estamos vendo aqui com os dados, que não há equipamentos suficientes e nem profissionais, né, suficientes para atender. Então, o problema, tem que atacar o problema na raiz. Nós temos que parar de ficar simplesmente aqui apagando incêndio, né? Então, quando nós falamos sobre propostas, sobre o olhar que cada candidato tem aqui para o tema, a gente vê que é um tema bastante abrangente, mas a pergunta fica: o que cada um de nós pode fazer dentro do seu lar, dentro aí do universo que cada um tem? Estamos nas eleições, gente. O primeiro passo: vote certo. Conheça seus candidatos, conheça as propostas, conheça sobre cada candidato, cada proposta, o que cada um vai fazer a respeito disso. Então, continuando aqui, eu gostaria de ouvir um pouco mais a Nilceia, porque ela tem uma experiência também na sua vida, lidando com essa questão do dia a dia. Eu gostaria que você desse dica para essas mães, como que elas podem se posicionar dentro dessa demanda infantil, né? Muitas vezes não tem a informação, e que primeiro passo ela pode dar, e o que, como candidata, você vai facilitar nesse caminho. Primeiramente, assim, a gente sabe que a vida hoje é muito corrida, né, para a mulher, né? Então, assim, a mulher tem que trabalhar fora e tudo, e às vezes as mães não estão tendo a devida paciência. Eu sei que é difícil, eu passei por isso na pandemia com meu filho, eu amo meu filho, e foi um filho desejado, não foi um filho indesejado, mas mesmo assim na pandemia, ficar em casa estava sendo bem difícil. Ele é um menino estudioso, mas ele estava com dificuldade de acompanhar. Então, nesse momento ali, eu já estava fazia tempo procurando informações sobre educação infantil, e aí eu conheci o Kit Coach. E aí ali a gente começa assim, primeira dica, né? Ninguém vai sair Kit Coach só com essa dica, mas já vai aliviar muito a relação das mães com os filhos. Falo mães, né? Mas os pais também. Ouvir um pouco mais, sabe? Contar até 10 ali. Ouve seu filho, observe seu filho. Sabe, antes de dar uma opinião, antes de já dar um parecer ali, antes de dar um veredito sobre a ação do teu filho, pergunte, é uma das bases, né? Assim, pergunte, fala assim, por que você fez isso? E aí deixa a criança falar. Às vezes a gente está naquela correria, a gente está achando que está fazendo de propósito. E isso gera essa insegurança, gera esse mal-estar, gera o conflito com a criança. Então, assim, uma dica básica assim, é dar uma respiradinha, procura ouvir um pouco o que a criança tem a dizer. E, assim, tem muito mais coisas que precisa ser feito, né? Porque as crianças que, às vezes, vivem nesses lares desestruturados e assim, a gente está na correria, as pessoas perdem referenciais, os adultos estão perdendo referenciais. Então, não passa esses referenciais para as crianças. E criança, ela aprende por observação, né? Até dizem que é uma esponjinha, ela aprende na imitação. Então, ela vai reproduzir, de repente, aquele estresse, aquela confusão que os pais estão sentindo, né? Então, assim, é uma bola de neve muito dolorosa, e isso vai para a escola, chega na escola, há o conflito dessa criança que está trazendo aquela angústia, e vai entrar em conflito com outro coleguinha. Então, assim, a situação ela está muito grave. A gente está assim, numa crise civilizacional, eu até ouso falar isso, né? É meio duro, mas eu acho que a gente, no Brasil, a gente está vivendo uma crise de civilização. Infelizmente, então, assim, como vereadora, né? Então, como vereadora, você tem ferramentas, eu teria ferramentas para criar projetos nas escolas municipais, que vai desde creche, né, de maternal, até o 9º ano, pelo menos, né? E se a gente conseguisse, quem sabe, criar ensino médio no município, né, seria maravilhoso também. Mas hoje nós temos até o 9º ano. Conseguir trazer, sabe, esse tipo de estrutura, porque, infelizmente, as escolas fica aquela briga. A escola, eu não educo. Sim, a escola não era para educar. Só que a criança fica, às vezes, o dia inteiro na escola. E a família também não está educando, porque a família está perdida. Então, assim, a gente está, assim, um jogando a bola para o outro. Então, assim, quando a gente tem, assim, sinceridade, vontade de fazer o trabalho sério, certo,
como governo, né, no caso prefeitura, como vereadora, dá para a gente criar meios de trazer a família para a escola, não só para fazer festa, mas para, sabe, que o pessoal hoje para socializar de verdade. Porque, assim, joga as crianças lá na sala, criança emparedada ali naquela sala de aula, criança cheia de energia, não, tem medo até de uma formiga, às vezes. Então, assim, tá tudo muito solto, tá tudo muito assustador. Então, assim, e tudo é tela, né? Tudo é tela para resolver. Então, assim, dá para fazer projetos, né? Imagina juntar tudo isso aqui. Projeto de alfabetização na idade mais adequada, que vai dar autonomia para a criança. Né? É lúdico, a brincadeira sim. De 4 a 6 anos, eles são muito. A energia dele é bastante, né? É uma fase que eles são bem enérgicos. Sim. Então dá para fazer uma alfabetização de qualidade com eles brincando. Eles Exatamente. nem vão sentir que estão sendo alfabetizados, eles vão se alfabetizar, porque um projeto bom alcança o maior nível de criança que tem mais dificuldade, porque é lúdico. Algo realmente que venha mudar o sistema de ensino na primeira infância, vai fazer com que essas crianças tenham a alegria de aprender. Então, você imagina a gente ampliar, diversificar as possibilidades pedagógicas. Sim. Porque hoje a gente só tem uma formação de alfabetização, que é o sistema global, para todas as crianças. Daí a criança não consegue, daí o que eles fazem? Inventam que ela pode, até o 3º ano, não precisa saber ler e escrever. Você está empurrando a autonomia dessa criança, você está empurrando para avançar na idade, a liberdade dessa criança ler sobre o que ela... Ignorando a potência que a criança tem, nesse viés de dizer que criança é vulnerável, não tem como aprender. Elas aprendem, sim. Se a qualidade da educação for uma qualidade como a privada, ela aprende. Sim. Então, assim, ela aprende. Você imagina, junta, né, a alfabetização na idade mais correta, atividades lúdicas envolvendo assim, uma socialização mais primorosa, um atendimento primário, né, um atendimento primário na parte da saúde ali, né, esse ir até as famílias e conhecer a realidade, e em casos que necessita de um atendimento, já porque às vezes não precisa, às vezes é só você dar uma pequena orientação e a família já se estrutura, mas às vezes precisa de um trabalho mais, um atendimento psiquiátrico ou psicológico. Então, imagina juntar tudo isso. Juntando, né? Tudo isso, né, para a gente também ir encerrando aqui o nosso bate-papo hoje, muito importante, trazendo aqui informações relevantes para que a gente possa pensar sobre isso e também agir, né? Fica o papel da família. A família precisa ser fortalecida. A família ela precisa trabalhar em conjunto com a escola, trabalhar em conjunto com a educação, né? Então, acompanhar o desenvolvimento da saúde mental dessa criança, né? Observando os comportamentos, as dificuldades, se ela tem algum déficit de aprendizagem, promovendo um ambiente para que ela possa ter facilidade de se sentir importante, de se sentir parte. O ser humano precisa estar inserido, seja em qual ambiente for, num lugar onde ele se sente parte, né? Então, isso começa em casa, mas a sociedade ela se estende. A partir que eu abro a porta, eu estou me estendendo para a sociedade. E eu tenho que ir bem amparado, fortalecido. Então, eu vejo que também as escolas elas podem também promover ainda mais programas de interação entre a rede escolar e a família, né? Promover atividades onde essa família pode interagir ainda mais com aquela criança nas suas programações. E, principalmente, trazer aí essa conscientização, palestras educacionais para estas famílias, chamar essa família mais para perto, porque muitos também não estão promovendo porque não receberam, porque também não tiveram. Como eu vou dar o que eu não tive? E aí fica essa bola de neve. Ninguém teve, então não tenho para dar, mas a gente precisa o quê? Em algum momento começar isso, e o momento é agora. Não dá para ficar esperando o amanhã, porque se nós não começarmos agora, principalmente com a questão da drogadição, como nós vamos ter amanhã?
como nós já vemos hoje aí uma população enorme de rua, né, totalmente devastada pela Desamparada. questão da saúde mental, desamparada, porque, de alguma forma, foi aí o jovem, o adolescente, ele foi o que aliciado por esse sistema Exato. criminoso das drogas, e o que resta para nós precisa do preventivo. Aí volta tudo novamente, é um conjunto. Então, fica para você essa reflexão. Setembro Amarelo, mês da saúde mental. Se você tem alguém aí na sua casa que tem apresentado comportamentos que você tem visto que está saindo da normalidade, busque ajuda. Se tem alguém que tem até tentado contra a sua própria vida ou falado que está para fazer algo contra si, não leve isso como mimimi, frescura, não sabe o que está dizendo, não. Saúde mental é um tema sério e nós precisamos de escuta, acolhimento e apoio para que essas pessoas elas possam viver plenamente. Saúde é direito de todos. E o que é saúde? Você ter qualidade de vida. E isso que é a nossa preocupação. Para que eu tenha saúde mental, eu tenho que estar num ambiente, inserido num ambiente que me promova qualidade de vida. Candidatas, muito obrigada. Agora, para nós finalizarmos, a última frase aí que você quer deixar para os eleitores. Obrigada pela oportunidade de estarmos juntas. Roberto. Eu quero ser a sua vereadora, por isso vote Roberto Oliveira 30032. Não deixe a sua saúde para depois. Roberto Oliveira 30032. Obrigada, Suzana. Obrigada, meninas. Obrigada. Também aqui sou candidata, Nilceia 30612, que é a soma do aniversário do meu filho, para você ver a importância que ele tem para mim. Maravilha. E eu quero só deixar a mensagem de que a gente tem que ouvir mais, né? A gente tem que ouvir o outro, olhar o outro mesmo com mais paciência. E aí é o primeiro passo, pequenininha, sementinha. E é isso. Então, lembra de mim na hora da eleição, dia 6 de outubro. 30612. Então lá, Janiele Silva, 30330, o município mais belo. Vote, mude a sua mentalidade em relação às eleições. Dá para fazer diferente, dá para mudar o estado de São Paulo, dá para mudar o Brasil. Só preciso que você, eleitor, acredite que há esperança. Aqui, ninguém está com cadeira em ninguém, aqui nós somos amigos, nós estamos concorrendo à eleição e está tudo certo. Nós três estando lá, está tudo certo. O que é importante aqui a gente fechar, agradecendo mais uma A vez gente a está falando de participação. saúde mental, né? Sim, Que eu acho que o debate da Band, a saúde mental ali já acabou, né? Gente, foi muito triste, mas nós agradecemos a participação de todas, com a contribuição da sua visão, daquilo que tem aí como proposta, e nós somos mulheres inseridas na política. Então, é muito importante a participação de você, mulher, na sociedade. Nós, todas aqui, pertencemos ao Partido Novo e nós temos um lema no Partido Novo. No Partido Novo, a mulher tem vez e voz. Muito obrigada. Eu espero que as informações façam diferença. E lembre-se, escolha o seu candidato e vote certo. Até a próxima.